Fala aí, galera do sexto ano, tudo bem com vocês? E aí, pessoal, vamos lá para mais uma aula de história. Hoje uma aula muito especial, porque é a última aula de 2020 de história de vocês do sexto ano. Ano que vem vocês vão estar no sétimo, né, pessoal? 2021 vai ser muito bom para todos nós, assim a gente espera. Então, pessoal, hoje a gente vai fazer um balanço, né? Vamos falar de tudo que a gente abordou, né, nesse ano de 2020, das principais matérias, né? Tanto das aulas que a gente teve como presencial e depois na aula online. Mas de modo geral, pessoal, a gente pode falar assim, pegando todos os pontos principais de história que a gente conversou durante o ano. Vamos falar das idades, né? A gente começou lá na pré-história, falando do que é história. Então hoje eu vou fazer uma super revisão do ano que foi 2020 pra gente, em história. E também já vou dar uma deixa para vocês do que a gente vai ver em 2021 em história, no sétimo ano, né? A gente vai evoluindo, a gente vai estudar todas as idades da história, todas as fases históricas, de acordo com períodos. O sexto ano é muito voltado para quê? Pré-história e Idade Antiga. A gente pegou até a transição para a Idade Média. Na verdade, no sétimo ano a gente vai mesmo deslanchar na Idade Média, vai começar a Idade Média até chegar mais ou menos à Idade Moderna, né? Vai pegar a Idade Moderna no sétimo ano. E aí depois, lá no oitavo ano, que vai entrar em Idade Contemporânea, né? Então, pessoal, a gente vai pegar todas essas fases, mas vamos por partes, né? Então vamos lembrar do que a gente abordou muito em história esse ano. Quando a gente começou o ano lá, com a turma presencial ainda, a gente batendo papo, vocês me conheceram, né? Não conheci o professor de história, vocês me conheceram. O professor de história é muito parecido com o de geografia, os dois são iguaizinhos, né? Mas a gente viu que, na verdade, a gente quer aprender, né? Tanto faz em história e geografia, a gente quer aprender o mesmo conteúdo, a mesma noção de tempo, de espaço. Geografia e história são ciências irmãs, trabalham muito juntas, né? Então, em história, pessoal, a gente começou a entender o ano, o que é história. Lembra no começo do ano, o que é história? Vocês devem ter no caderno, se vocês pegar o caderno de vocês e olhar lá no começo do ano, vai estar assim, o que é história? História é a ciência que estuda a evolução humana através do tempo e do espaço. Então a gente entendeu que a história, ela pega de tudo que a gente viveu, tudo que o ser humano viveu, ela entende, ela estuda a parte dentro a parte do ser humano, digamos assim, foi evoluindo na história, desde a pré-história, onde o ser humano era caçador, coletor e nômade, que nós chamamos lá, quando a gente começou a estudar a pré-história, de paleolítico, até entrar no neolítico, quando o ser humano começou a domesticar animais, começou a ter plantações, virar sedentário, lembra dessa palavra? Sedentário, né, que tem sede, fica próximo à água, próximo aos rios. E aí o ser humano começou a domesticar animais, ficar mais perto do rio, fazer plantações, aí ele passou a viver num novo tipo de período. A gente fala da Idade Antiga, né? Então a gente começou a estudar os povos, as civilizações que viviam próximo aos rios, né? Então a gente falou da pré-história, falamos até de coisas de antes, os dinossauros, por exemplo, vimos que os dinossauros e os seres humanos nunca habitaram o mesmo espaço de tempo, né? Quando os seres humanos passaram a existir na Terra, os dinossauros já tinham sido extintos há muito tempo, né? Por isso tem aquele erro dos Flintstones lá, que seres humanos e dinossauros habitam o mesmo espaço. Isso é um erro histórico, né? Na verdade, quando o primeiro ser humano existiu, os dinossauros já existiam faz tempo, mesmo porque se existisse dinossauro, a gente seria, né, comida deles. Então ainda bem que não tem dinossauro daquele tamanho imenso, né? A gente sabe da existência dos dinossauros graças aos fósseis, né, graças a vestígios históricos. Mas a gente viu, pessoal, que depois do período histórico, a gente estudou da pré-história, né, a gente chama o que antes da escrita, né, alguns historiadores acham errado falar pré-história, porque, né, tudo que pode ser história não precisa ser escrita, né? Às vezes você pegar uma cerâmica que foi feita naquela época vale como história, né? Mas para outros vale só a escrita, então tem esse dilema. E nós falamos disso aí muito no começo do ano, começamos a falar das civilizações que viveram na beira dos rios, falamos do Egito Antigo, o Egito Antigo com o rio Nilo, aí aquela frase famosa de Heródoto, né? O Egito é uma dádiva do Nilo, quer dizer o quê? Que a civilização só surgiu devido ao rio de importância, porque com o rio, o Nilo ali, as cheias e baixas do rio acumulavam humus na beira do rio, que era possível facilitar a agricultura. E ali foi surgindo a civilização, cada dia aumentando mais. Falamos muito do Egito, da pirâmide, né, social do Egito, do faraó, sacerdotes, né, falamos dos escribas, né, dos camponeses, dos escravos, né, dos trabalhadores ali que levantaram as pirâmides, que eram túmulos do faraó, dos faraós aí, e elas serviam também para guardar as riquezas, né? Depois a gente entrou, pessoal, em Mesopotâmia, falando da Mesopotâmia, terra entre rios, né? A gente falou um pouquinho da Mesopotâmia, que terra entre rios, o rio Tigre e Eufrates, né? São dois rios importantes que fazem a região ser fértil. E do Nilo até o Tigre e Eufrates a gente chama a região de crescente fértil, aquela meia-lua fértil, que vai da África até a Ásia, né? Falamos do Oriente Médio, como que a região está hoje, mas voltamos na história para entender os povos da antiguidade, né?
Falamos dos zigurates, que era aquela pirâmide lá que era feita para guardar, né, o alimento, né, que eles colhiam durante o ano, que também é lugar sagrado, né, de templo aos deuses. Nós comparamos a diferença do Egito para a Mesopotâmia, vimos que no Egito, o faraó era como se fosse a encarnação do Deus na Terra, ele era o próprio Deus na Terra, segundo, né, os egípcios. Aí depois a gente viu que na Mesopotâmia já era um representante, a gente falou um pouquinho de vários povos, né, falamos aí, né, assírios, sumérios, babilônicos, falamos de vários povos diferentes aí durante a nossa jornada pela história do sexto ano. Aí a gente abordou também, pessoal, logo depois dos mesopotâmicos, a gente abordou vários outros povos, fenícios, né, que foram a escrita, que a gente viu que inventaram o alfabeto, né, viu que os fenícios também eram muito bons em navegação e comércio, né, falamos de diversos povos ligados àquela região. E a gente entrou nos povos que foi mais marcante durante o ano para mim. Eu acho que vocês devem ter lembrado muito disso, né? E até hoje, a gente falou até recentemente desses povos, né? Os gregos, né, pessoal? A gente viu que, na verdade, os gregos nunca foram um império, uma civilização com um rei único, com um grande imperador, um grande espaço. Os gregos, pessoal, era nada mais do que formados ali na Península Ática, né? Em volta de várias áreas ali naquela região do mar, né, do mar Mediterrâneo, e a gente viu que os gregos, na verdade, eles eram diversos povos pequenos que habitavam ali, nem chamar de gregos eles se chamavam. O nome correto aí era helenos, porque eles habitavam um território chamado Hélade, né, os helenos, por isso que fala cultura helenística, que é a cultura grega. Quem deu o nome de batismo grego foram aí os romanos, né? Os romanos que batizaram grego quer dizer povo estrangeiro, fala diferente, fala enrolada, falando fala grego, né? Aí pegou esse nome. Mas aí a gente viu que eles eram cidades-estados, bem espalhados, né? O que quer dizer cidade-estado? Eram cidades que tinham autonomia, eles eram como se fosse um pequeno reino, uma área só, e cada uma tinha sua forma de viver, né? Uma era democracia, a outra era monarquia, a outra era duarquia, cada um tinha um jeito de viver. E a gente viu que as cidades-estados, cada um tinha a sua maneira, e dessa maneira tinham diferenças bem grandes, né? Entre várias cidades-estados a gente destacou duas. Quais são elas? Vocês lembram agora quais são elas? Isso mesmo, quem falou Esparta e Atenas acertou. Foram os que a gente mais comentou durante nossas aulas, né? A gente falou muito de Esparta e Atenas, falamos que os espartanos eram mais voltados para a guerra, para a agricultura, né? Desde pequeno treinavam para ser soldados, falamos da mulher espartana, todos os detalhes de Esparta. E nós falamos também, né, dos atenienses, que eram voltados aí mais para a questão do diálogo, da literatura, das coisas belas, da escultura, do corpo humano, tal, e falou que os atenienses também foram os precursores aí na democracia, demoscratia, que vem do grego e quer dizer o quê? Poder do povo, o povo escolhe, né? O povo escolhe o governante. Foi a primeira vez que a gente viu na antiguidade que o povo tinha um maior número de pessoas para escolher os governantes. Tinha assembleia, uma reunião. Mesmo que aquela democracia não era para todos, né? Que era só homens, maiores de 21 anos, os mais velhos votavam, os mais ricos, né? Pobres, estrangeiros, mulheres, escravos não participavam da política. Mesmo assim, já era um pouquinho de diferença das monarquias anteriores, aí, das teocracias, né? Que a teocracia, quando é poder religioso, político, econômico, tudo num só. Acabamos de falar dos gregos, né? Abordamos toda a parte dos gregos, entramos na maior civilização da antiguidade, que foi o quê? Maior império, né? Foi o Império Romano, pessoal. O Império Romano, a gente viu todos os detalhes deles, assistimos vídeos das grandes civilizações, os detalhes todos aí. Vimos que o Império Romano, ele foi gigantesco, ele passou por 3 fases, né, pessoal? Ele passou pela monarquia, primeiramente. Depois da monarquia, a gente viu a República Romana, muita coisa interessante que a gente usou de legado até hoje. E depois entramos aí na fase do Império, que foi a última fase do Império Romano. A gente viu que Roma, né? Roma foi uma cidade que chegou a dominar várias áreas em volta, dominou praticamente toda a área do mar Mediterrâneo, dominou todas as civilizações em volta, porque ela cobrava impostos. Além de dominar civilizações inimigas, transformava elas em filiais, né? Então o Império Romano ele foi crescendo de uma maneira tão grande que o Império Romano foi o maior império da antiguidade. A gente viu todas as fases do Império Romano, como que era a vida, as revoltas da plebe, né? A gente viu aquela pirâmide, muito importante lembrar aquela pirâmide que mostra quem mandava mais em Roma. A gente viu lá os patrícios, os clientes, os plebeus, depois os escravos. A gente viu daí o nome revoltas da plebe. Aí também surgiu a palavra que a gente usa até hoje, né? Que é a palavra plebiscito, quando você escolhe alguma coisa, não é uma votação para escolher alguém, é para escolher alguma coisa vai ter uma hora, vamos fazer tal coisa, vamos fazer outra coisa diferente. Quando tem uma eleição para escolher alguma coisa, a gente fala plebiscito, vem de plebe, né, onde a maioria escolhe, a plebe, que era a maioria, né, na civilização romana. A gente
viu todas as fases, abordamos aí os altos e baixos do Império Romano e vimos que o final do Império Romano ele teve um declínio, né? Quando ele já estava no seu auge, devido à corrupção, devido às invasões bárbaras, porque eram tantos povos invadindo, vindos do norte aí, invadindo Roma, Roma acabou sucumbindo e caindo. E aí se foi dividido em Roma em duas partes, o Império Romano do Ocidente, com a capital em Roma, e o Império Romano do Oriente, né? A capital passou a ser Constantinopla, em homenagem ao imperador Constantino, e depois acabou virando aí o Império Bizantino, né? Do lado oriental aí. E a gente vai ver muito isso aí durante a Idade Média. A gente falou um pouquinho do Império Bizantino, do Bizante, da moeda, né? Dos costumes, da palavra salário lá, de um monte de... O que mais a gente falou? A gente falou muito também da questão dos mosaicos bizantinos, né? E do outro lado ficou o Império Romano do Ocidente, que depois fragmentou, também virou vários feudos, né? E a gente viu também que a Igreja Católica dividiu na época, né, pessoal? A igreja que a gente viu lá dividir a Igreja Católica Apostólica Romana, capital em Roma, e a Igreja Ortodoxa Grega, né, de Constantinopla. Aí também vai entrar na Idade Média. Abordamos um pouco da Idade Média, falamos um pouquinho aí de como que era o feudo, né? O feudo tinha as partes, o manso senhorial, o manso servil, o manso comunal. Falamos dos impostos cobrados, né, em cima dos servos, né? A corvéia, a talha, a banalidade, tudo isso que a gente abordou aí durante os últimos bimestres. E aí, pessoal, a gente encerra esse quesito aqui, esse ponto que a gente falou, para no sétimo ano a gente vai abordar muito sobre a Idade Média, sobre os castelos, sobre o medieval, vamos ver a queda da Idade Média, o final da Idade Média, com a queda de Constantinopla, né? Vamos abordar aí as grandes navegações. O sétimo ano promete muita coisa legal, pessoal, e muita coisa que a gente vê hoje e não tem noção de como surgiu, a gente vai entender no sétimo ano a origem disso, né? A origem aí de muita coisa interessante que tem a ver com o nosso país. Inclusive o descobrimento do Brasil, veremos no sétimo ano como que o Brasil deixou de ser uma área cheia de índios só, né? Tipo uma área que era muito importante na questão física e geográfica, mas vamos ver como os europeus, foi um encontro entre europeus e os indígenas aí, né? E como a história do Brasil foi traçada, tá? Vamos falar muito, o sétimo ano fala muito de Brasil, galera, vocês vão adorar. Nosso país tem belezas magníficas que a gente vai conhecer bastante no sétimo ano, tanto em história quanto em geografia, tá bom? Pessoal do sexto ano, eu já estou chamando vocês de sétimo, ó, vai vendo, vocês estão preparados para ir para o sétimo já aí na minha matéria de história, né? Então já estou pensando vocês no sétimo e não no sexto. Mas eu queria primeiramente aqui, antes de encerrar a aula de hoje, agradecer todos os alunos do sexto ano, os pais de vocês também, responsáveis de vocês, porque vocês confiaram na gente, no nosso trabalho, confiaram na minha aula, assistiram minha aula, pessoal. Eu sei que não é fácil ficar na frente do computador, do celular, assistindo aula. Às vezes você fica assim, cansado, fazer dever, fichamento, mapa mental. Eu sei que eu pedi muita coisa para vocês, muito trabalho, mas vocês deram conta, né? Conseguiram fazer, assistiram. Se você está assistindo essa aula agora, você está de parabéns, porque você conseguiu fazer muita coisa em 2020. Tá? Apesar de ser um ano muito difícil para muita gente, para o nosso Brasil, para o nosso mundo, né? Com a questão do coronavírus. A vacina já chegou, a vacina existe. Agora vamos aguardar aí os organismos, né, governamentais para ela chegar até o povão, né? Tem várias vacinas já surgiram aí. Acho que logo, pessoal, nos próximos meses aí a vida vai começar a normalizar. Vamos ter fé que tudo vai dar certo, as coisas vão melhorar aos poucos, né? Ter paciência e continuar estudando, pessoal. Não importa se é presencial, se é online, a gente vai continuar estudando e não vamos deixar de aprender história e fazer história. Isso que é mais importante, vocês estão fazendo história, pessoal. Daqui 1000 anos vão lembrar do pessoal lá do sexto ano de 2020 como alunos guerreiros que venceram a história e conseguiram aprender muito no ano letivo, né, de 2020. Então, pessoal, ó, aqui para vocês, obrigado pela atenção, obrigado por tudo, né? Um excelente final de ano para vocês, para a família de vocês, né? Para todos em casa aí, um bom Natal, um bom ano novo, com muita paz, prosperidade, saúde para todo mundo e o que precisar de mim, pessoal, é só mandar um WhatsApp. Estou disponível sempre para vocês aí. E ano que vem, firmes e fortes no sétimo ano. Valeu, pessoal. Um abraço para todos aí. Um grande beijo. Até mais.